Mas, ó, essa aqui é estranha, mas é verdadeira. Pelo menos eles estão denunciando isso. Os motoristas do transporte coletivo de Maringá estão denunciando que têm sofrido uma onda de assaltos durante o trabalho enquanto fazem o itinerário das linhas. O Sintromar se posicionou e disse que a categoria tem percebido nos últimos dias aí um aumento nesses assaltos. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente do sindicato Sintromar. O que nós queremos é chamar a atenção das empresas para que elas tomem uma providência e também das autoridades públicas e policiais para que intensifique a ronda e aumente a segurança para os trabalhadores do transporte coletivo. 1 minuto para cada um. Agnaldo, essa é uma modalidade nova? Assalto aos motoristas do transporte coletivo? Não. Mas deve ter assalto. Acho que Maringá até acredito que não, né? Mas Rio e São Paulo que você vê fazendo o arrastão inteiro no ônibus, né? Pega do motorista e sai pela porta do fundo lá, ele sai arrecadando de todo mundo. Mas com o sistema de câmeras nos ônibus, né? Assim, auxilia a polícia na tentativa de identificar esses ladrões, esses larápios, né? Mas é interessante a denúncia para que, né, chame atenção para o caso e outras medidas devam ser tomadas para se evitar, né? Porque você está dentro do ônibus, o motorista está trabalhando e você indo para o trabalho, voltando para casa, ainda sofrer um assalto, apesar que um assalto é horrível em qualquer situação. Porém, né, dentro de ônibus, às vezes é um sistema, acho que até nos ônibus tem, né? Quando eles estão andando, eles têm um mecanismo que aciona no letreiro ali da frente, aparece esse ônibus está sendo assaltado, alguma coisa nesse tipo. E quando pegar um camarada desse, é ripa, não precisa nem levar para delegacia, não. É ripar para largar de ser besta. Como diz o Jacovós, né? Pegar o remo e dar uns conselhos bons para essa turma de vagabundo. Hoje eu perguntei se é uma modalidade nova, porque, assim, é difícil a gente ver esse tipo de manchete, né? Ou não? Você montou uma charada, não precisa falar mais nada. A coisa é antiga, acontece há muito tempo. Segurança é dever do Estado, que não toma suas providências. E hoje, infelizmente, câmeras dentro do ônibus não inibem o crime. O que acontecia era justamente a falta de divulgação disso. Que o sindicato, né, que andou, até teve uns Tomacute lá agredindo a imprensa naquela greve, a gente não pode esquecer isso. Um diretor tocou fogo lá, foi acusado de tocar fogo em ônibus lá em Sarandi, na garagem. Então, quer dizer, a violência existe, só não é divulgada como deveria. Quem, Rafael, um minutinho. Até menos, viu, Paulo? Justamente porque... por que agora está sendo noticiado e não todo momento não está sendo noticiado, né? Agora que está tendo arrastão, os ladrões, inclusive, já estão até mais tranquilos em furtar, em roubar, em assaltar, né? Eu acho que tem que dar mais publicidade a isso, né? Porque isso aí é uma questão muito grave de segurança e que precisa ser realmente colocado uma forma para inibir esse tipo de situação. Não sei, a guarda, a polícia militar, alguma coisa tem que ser feita. Professor Jorge, 1 minuto. Quando a gente observa o tema, né, assalto de ônibus em Maringá, você já de imediato vem aí a questão dos piratas do asfalto, né? Então, se as rodovias no entorno de Maringá são a área de atuação de criminosos que roubam ônibus, passageiros e assim por diante, não me parece estranho que a deficiência desse controle na região repercuta aqui. Na medida que você tem um entorno que é deficiente, e aqui você vê que há uma deficiência, né? Porque os fatos estão ocorrendo. Agora encontramos isso dentro dos bairros, aí no Conjunto Champanhar, na Avenida Guaiapó, na Avenida Tuiuti, nas imediações do Conjunto Requião, no Parque Alvamar. E estamos vendo isso se espalhar, então, pela cidade. Eu creio que a questão de segurança pública é o tema que aqui aparece de fundo, né? E isso implica necessariamente um aumento da atuação da polícia. Isso significa também um aumento de recursos para a polícia, né? E que inclui, claro, os melhores salários para eles. Pamela Bussolini.
Paulo, eu acho que você tem uma coisa que nós não podemos admitir, é a insegurança nos terminais urbanos, né, e no transporte público. O povo não tem um minuto de paz, né? A gente precisa garantir a segurança dessas pessoas que vão para o trabalho, estão retornando de um dia cansativo de trabalho e não podem passar por essa situação de serem assaltados dentro do transporte público. Pamela, então, só um detalhe. Você colocou o terminal de ônibus e aquele senhor que estava ali sentado e veio um outro segurança e bateu nele. A insegurança também para o cidadão, episódio né? lamentável. O que eu estou dizendo, professor, é que a gente não pode tolerar esse tipo de assalto, esse tipo de coisa, até porque a pessoa se sente totalmente desmotivada, é um péssimo recado para a sociedade. E segundo, depois que começam esses assaltos aí em transporte público, a gente vê por São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades maiores aí em que isso acontece, que é muito difícil de cortar depois. Então é preciso que a polícia dê um recado claro para essa bandidagem de que isso não vai acontecer em Maringá. E a gente precisa acompanhar isso e esperar medidas aí dos nossos agentes de segurança. Neto, Maringá tá ficando insegura ou já era insegura? Paulo, a gente vê insegurança nos municípios quando se é necessário armar a guarda municipal, né? Quando a guarda municipal às vezes, tem que cumprir muitas vezes o poder de polícia, mas isso não é exclusividade de Maringá, não. Estamos falando do efetivo da Polícia Militar em todo o Paraná, que deveria sim ter um aumento significativo, né? O que eu queria dizer em relação a isso, quem paga o pato, né, o assalto ao transporte coletivo é o motorista que tem seus bens levados, porque o transporte coletivo não carrega mais dinheiro. Nós não temos mais cobrador, nem o motorista recebe o dinheiro ali na hora. É tudo por cartão, por passe unitário, individual. Então, os passageiros e o motorista são quem sofre com isso. Então, o papel da empresa, Paulo, também é garantir segurança aos seus usuários, conforto e comodidade. O que nós esperamos que a TCCC se pronuncie em relação a esses acontecimentos e que ela tome as atitudes necessárias. Porque não basta só cobrar da polícia, se quem executa o trabalho tem que garantir aí meios para fiscalização dos ônibus, não digo não só as câmeras de vigilância, né? Mas um possível sistema para identificar essas pessoas, porque geralmente são os mesmos bandidos, os mesmos meliantes que fazem esse tipo de assalto. Então, cobramos aí da empresa e do poder público. 10 segundinhos. Tá. Não, só para dizer que realmente essa questão dos partidos está tão ligada à ideologia que, olha só, né, projeto de lei de deputados do PSOL que quer descriminalizar pequenos furtos. Então, tá aí a importância de você entrar... Não, pode ser antiga, mas é antiga. É antiga, Calma pode lá, ser, gente, mas lá. foi apresentado em fevereiro agora na Câmara dos Deputados. Fernando Tupan, como que é a questão nos ônibus aí em Curitiba? Eu vou dar um minutinho para você também falar sobre essa questão, porque é importante a gente saber o que acontece aí na capital com relação a isso. Os ônibus aí, os motoristas têm problemas também com assaltos ou não? Esse problema acontece bastante, Paulo Caetano, no período noturno em algumas linhas aqui em Curitiba, assim, que levam a favelas. Também ocorre bastante na região metropolitana. Apesar de todos esses problemas, assim, a Polícia Civil registrou aqui, não apenas em Curitiba, mas em todo o Paraná, uma queda de aproximadamente 50% em relação aos furtos. Aqui em Curitiba, a Polícia Civil aí está tirando de circulação todas essas pessoas. E o que está acontecendo? A Curitiba hoje tem bastante problema com arrombamento. O meu banco aqui, Caixa Econômica Federal aqui de Curitiba, aqui a 4, 5 quadras de casa, só esse ano já foi roubado 5 vezes. Aí eles tiveram que colocar grade nas portas para evitar que quebrem.